para vir ministrar para vocês. Eu lembro que assim que ele fez o convite, eu estava em Campina Grande ainda. E aí, na hora, o Espírito Santo trouxe essa questão de uma tempestade, uma âncora. Na hora eu não entendi. Depois eu entendo melhor, né? Mas eu estava com isso. E aí, inclusive, o título da ministração é A Âncora do Jovem, que é um culto jovem. A Âncora do Jovem, mas a Caravana 30 Mais está presente, aleluia. A Âncora do Jovem, né, nesse mundo tempestuoso. Sabe, queridos, âncora, eu sei que muitas vezes ela vai ter o significado de reter um barco, né? Afinal de contas, ela é um peso que vai parar aquele barco. Mas sabe que, no sentido figurativo, âncora é uma coisa que preserva, que guarda, que protege. Ela tem esse sentido figurado. E sabe, se você não acha que esse mundo está doido, que eu queria pegar o título do Rick Renner para essa pregação, o Espírito Santo não deixou. Era a âncora do jovem nesse mundo muito louco. Eu falei, não, mas já tem um livro nesse rumo, não vai ficar muito legal, né? Mas, sabe, o mundo está muito louco. E tempestade é o que a gente mais passa. Deixa eu só fazer uma pergunta, só para me ter uma noção. Todos que estão aqui são nascidos de novo, já fizeram Jesus Senhor da sua vida? Todo mundo? Até nossa visitante aqui, eu não te conheço, desculpa. Fique constrangida não, tá? É porque eu só não conhecia você, mas seja bem-vinda. Então, pronto, todo mundo é filho, amém? Quando você vira filho de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe uma fila, que é a fila das circunstâncias e do aperreio no juízo da mente da gente, amém? Estava em Campina Grande, então vai voltar umas expressões nordestinas, mas qualquer coisa a gente traduz. E sabe, queridos, circunstância na vida do crente, ele só tem lugar na fila, porque você vence uma, e aí você fala, uau, vou respirar. Aí a próxima de trás já chega, entendeu? Estou falando isso para te assustar? Não. É porque a gente vive na contramão do mundo, irmãos. A gente não espera a aceitação desse mundo. E as coisas vão se levantar, isso é normal. Eu não sei vocês, o diabo não gosta de mim, eu não gosto do diabo, então dá certo. Ele vem contra mim, eu vou contra ele. Ele já foi derrotado em Cristo mesmo, então assim, eu não fico preocupada. Essa minha fala seria uma preocupação se a gente não tivesse garantia de vitória em Cristo, mas isso a gente tem. Só que isso não quer dizer que a gente não vá sentir nada, isso não quer dizer que vai ser confortável passar por certas coisas. Mas, sabe, no meio disso tudo a gente tem uma âncora. E muitas vezes a gente vê a inconstância de jovens, e aí eu vou botar os dois jovens que estão aqui hoje, jovens e jovens adultos. Por quê? Porque a gente tem inconstância nesses dois grupos hoje em dia. E sabe por que a gente tem uma inconstância? Justamente por causa da falta dessa âncora. E essa âncora que vai te manter protegido e salvaguardado numa tempestade chama-se relacionamento com o Espírito Santo. Se vocês desenvolverem relacionamento com o Espírito Santo, você não vacila, você não desvia, você não esmurece. Eu não estou dizendo que você talvez não sinta tristeza, não sinta cansaço. Eu não estou falando isso, amém? Emoção é uma reação química, ela vem, medo vem. A questão é, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você consegue passar por isso. Aleluias! Sabe, a gente vive no que Paulo chamou de a dispensação do Espírito. Eu posso andar um pouquinho, mídia da gravação? Deixar eu descer? Os meninos que lutem com a câmera. A gente vive na era da graça, mas que Paulo também vai chamar de dispensação do Espírito. Amém? Agora, pensa uma coisa. Se a dispensação é do Espírito Santo, tá? Eu estou falando. Você imagina que quem tem a proeminência nesse tempo não seja ele, não deveria ser a pessoa que mais você deveria conhecer? Na criação, a gente tem a proeminência de Deus Pai como Criador, mas Jesus e o Espírito Santo estavam presentes. Na redenção da humanidade em Cristo, a gente tem a proeminência de Jesus Cristo, porém o Pai e o Espírito Santo estavam presentes. Inclusive, no batismo, a gente tem uma teofania, uma percepção visível de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no mesmo ambiente. Uma voz, Espírito Santo como uma pomba e o próprio Cristo encarnado. Mas era Jesus que era, como é que eu digo, a bola da vez.
E agora, na era da igreja, na dispensação do Espírito, a bola da vez é o Espírito Santo. Sabe, na Santa Ceia, em João 13, lá pelo 33, é o último momento de Cristo com os discípulos. Se vocês tivessem o último momento da vida de vocês, pronto, Renan e Kelly que são casados. Renan é teu último momento com a Kelly, tu vai morrer. Só no exemplo, tá, gente? Porque crente logo fica, tá amarrado, irmã. Calma, irmã, só brincadeira. Mas Renan vai morrer, esse é o último momento com a Kelly. Você tem que falar a coisa mais importante para ela antes de você partir. Você não diria algo importante para ela? Aquilo mais importante passasse na sua cabeça era o que você ia falar, não era? E não era para dizer para a irmã ficar solteira, que a irmã é bonita e ia casar logo. Mas Jesus, irmãos, na Santa Ceia, a última coisa que ele conversa com os discípulos é justamente sobre o Espírito Santo. Sabe, se não me engano, João 13, 33, ele vai dar uma notícia para os discípulos. Ele vai falar assim, deixa eu falar um negócio, eu estou indo embora. Aí você pensa, você pega 12 discípulos, ele estava com os principais, que andaram com você treinou eles, virou amigo dos caras, eram os brothers, né? The Chosen, deixou isso claro para a gente. E, de repente, você fala assim, e lembra, tá? Vamos voltar para a escatologia. Eles estavam esperando um rei que ia libertar eles do domínio romano. E, de repente, estava lá Jesus, comendo com eles, vivendo com eles. Eles viram milagres. Eles sabiam que os milagres que ele fez eram messiânicos, eram Messias. Pedro já tinha dito, tu és o Filho, o Cristo do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Perdão, empolguei. Eles sabiam que era o Messias. E, de repente, o cara que ia libertar eles fala assim, estou indo embora. Pensa o surto que você não ia ficar. Fica, os meninos tudo surtaram. Os meninos falaram assim, não, deixa a gente ir com o senhor. Ele falou, não, para onde eu vou, vocês não podem ir, não. Estou indo para a casa do meu pai, vou preparar a morada, mas vocês sabem que eu estou falando a verdade, eu vou voltar para buscar vocês. E aí, no meio do grupo, tinha um mais espiritual, Filipão. Eu amo a vida de Filipe. O dia que eu chegar lá, ele vai querer me conhecer, tanto que eu falo dele. Mas é porque Filipe era o espiritual do grupo. Já viu que todo grupo de amigos tem um mais espiritualizado? Não tem, Bia? Até naquela geração 5.2, que Sofia gosta de assistir, tem uma lá que é a mais espiritual. Tem hora que ela chega a ser chata, né? Como é o nome dela? Bibi. Bibi é a espiritual do grupo. Todo grupo tem esse. Filipe era espiritual. Aí os meninos desesperados, ele todo tranquilo. Jesus, mostra-nos o Pai. Isso vai ser suficiente. E aí Jesus olha para Filipe achando o quê? Que ia receber a revelação divina. Jesus vira para ele frustrado e fala, Filipe, eu estou há tantos anos andando com vocês. Como vocês me pedem, mostra-me o Pai. Porque o Pai me enviou. Jesus não fazia o que ele queria fazer, não falava o que ele queria falar, mas ele fazia o que o Pai... Ele via o Pai fazendo, falava o que o Pai falava. Ele fazia a vontade daquele que o enviou. Ele falou, Filipe, aquele que vê a mim, vê o Pai. Nós vamos falar do Espírito Santo. Tem um caminho sendo construído para a gente chegar lá, tá? Fiquem tranquilos. Se eu até pegar a Bíblia, o povo não dizer que eu não estou usando a Bíblia. E aí eles estão nesse impasse, irmãos. Você pode ir lá para João 14, né? Eu estava no 13, agora eu já cheguei no 14. É que eu gosto de contar a história, tá? A tia do Dei ama contar uma historinha. E aí Jesus está lá. Filipe, se você olhar para mim, você tem que ver o Pai. Porque eu faço a vontade daquele que me enviou. E sabe, depois que ele dá essa resposta, ele vai falar algo que é crucial para a gente que vive na nova aliança. Ele vira para os meninos, lá no 14, verso 16, e ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O menino achando que ia ficar sem Jesus.
Você falando que eu queria estar na época de Jesus, ter andado com Jesus. Você assiste The Chosen, eu tenho certeza. Você fala assim, cara, queria estar igual os meninos, comendo peixinho assado com Jesus. Aleluia. Eu não queria não, irmãos. Seriedade, eu prefiro viver na nossa era digital mesmo. Aleluias. Cássia, por que você fala isso? Porque os meninos provaram algo bom, irmãos. Eles estavam com Jesus encarnado. Mas a gente prova de algo melhor. A gente prova desse outro Consolador. Essa palavra rogar é um termo jurídico no original grego, que é como se fosse assim, eu vou fazer um pedido para o juiz, para o meu pai, mas ele é um pedido tão certo, está tão dentro da lei, que ele vai ter que me dar. Então, ele está falando que é garantido, isso que eu estou falando para vocês. Vai ser enviado o quê? Outro Consolador. Essa palavra outro, ela vem do grego alos, porque tem outro hétero, que é outro diferente, e tem outro alos, que é o quê? Da mesma espécie. Quando eu vi isso no Rema, eu já achei legal. Porque eu falei, cara, outro da mesma espécie de Jesus, isso é bom demais. Até estudar realmente o que significava outro da mesma espécie. Quando Jesus fala outro da mesma espécie, é idêntico. É porque a gente nunca lê o contexto, né? A gente só lê esse versículo isolado. Mas quando eu fiz toda essa historinha do quem vê ao Pai, vê a mim, o que Jesus estava falando nesse texto é, gente, do mesmo jeito que quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Espírito Santo habitando dentro de você, vai me ver. O Espírito Santo é do mesmo tipo que Jesus. Então, o que Jesus estava falando é o seguinte, eu estou indo, só que o que vocês estão tendo é uma porção limitada de mim. Mas quando eu for, vai descer um que vai habitar dentro de você. Dentro, irmãos. Eu vou falar de uma outra forma aqui. A gente tem no céu hoje um Deus, forma corpórea, corpo glorificado, mas em forma de homem. E a gente tem seres humanos, homens na terra, com o próprio Deus habitando dentro. Irmãos, isso é incrível. É isso que Jesus estava falando, do mesmo jeito que eu estou sendo mestre, porque a palavra paracletos, ela pode ser traduzida como consolador, ajudador, advogado, a minha preferida é amigo fiel. Ela tem 5 significados. Falei 4, um se perdeu na minha mente, mas se eu lembrar, eu solto. Irmãos, Jesus estava falando o seguinte, do mesmo jeito que eu estou ensinando vocês, estou sendo coach life de vocês aqui, coach financeiro, coach qualquer outra coisa, porque uma das traduções de paracleto é isso, é como se fosse um treinador. Era como se fosse um professor, um mestre, que sentaria com você e lhe ensinaria. Ele falou, do mesmo jeito que eu fiz isso com vocês, vai vir um outro, igual a mim, que vai fazer. Só que pensa, se Jesus enviou os discípulos, Jesus não estava com os discípulos. Só que agora a gente é enviado como os discípulos, só com o próprio Deus habitando dentro. Isso é incrível, irmãos. E talvez você está pensando isso aí em termos ministeriais, que eu sei que aqui tem uma galera do ministério, né? Todo mundo aqui serve, e muitos departamentos, mas pensa maior. Eu usei a expressão coach life, porque existem coaches que eles trabalham mesmo com essa questão da vida como um geral. Tem coach para casamento, eu sou coach financeira, de formação. Mas, irmãos, a gente tem um Deus habitando dentro, que tem resposta para tudo que a gente precisa. Aleluias. Sabe, alguns estão na fase ainda de saber o que vai fazer faculdade, curso, não sei, curso técnico, curso online, né? Hoje em dia a faculdade já está meio assim, não precisa tanto para virar rico milionário. Outros, emprego. Outros, esperando o boizinho ungido, não sei. É porque aqui chama como? É porque lá em Campina Grande é boizinho e boizinha. Como é que fala aí? Tem nome aqui? Não tem? Abençoado, varão. O varão e a varoa, não sei. Alguns estão esperando. Mas você sabia que o Espírito Santo tem resposta para isso tudo? Até para o varão e para a varoa? Até para o varão e para a varoa. Sabe, a palavra vai falar em Romanos que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A gente precisa ser guiado. A gente precisa desenvolver relacionamento com o Espírito Santo urgente.
Nessa dispensação, você se relacionar com o Espírito Santo não é uma opção, é uma obrigação. Por que eu falo isso? Porque enquanto a gente encarar como opção, a gente não desfruta disso. A gente não desfruta da unção que está dentro, porque Ele é unção. A gente não desfruta do poder que ressuscitou Cristo dos mortos, que habita em nós, que foi quem? O Espírito Santo. Porque a gente ensina do DI para os meninos que Jesus veio habitar no coração quando eles nasceram de novo, mas, na verdade, quem veio habitar foi o Espírito Santo. A gente está falando de uma persona, de uma pessoa que habita dentro de você. Isso é sério, irmãos. Isso é tão sério. Vou pegar os casados, né? Tem uns 3 casais aqui hoje. Quando o outro quer ir no banheiro, eles vão no banheiro na santa paz do Senhor, né? Alguns sim, alguns não. Tem gente que é enxerido, mas depois que casa, isso é um caso sério. Né? Mas assim, você pensa você está lá no banheiro, trancado, na paz do Senhor, fazendo suas coisas. O Espírito Santo está lá com você. Eu uso esse exemplo porque, vemos e convenhamos, banheiro é um lugar de intimidade. Aleluias. É um lugar, inclusive, de proteção. Quando você foge no metrô em alguma coisa, você pensa logo em quê? Banheiro. É só assistir filme de terror. Todo mundo corre para onde? Para o banheiro. É um lugar de solitude. O Espírito Santo não te abandona nem nessa hora, irmãos. É um caso sério. Mas qual que é a questão? A gente não tem consciência disso. A gente precisa desenvolver essa consciência de que o maior e o melhor habita dentro da gente. Que Ele está com a gente em todo o tempo. Porque se a gente tivesse essa noção, a gente não faria certas coisas que a gente faz. A gente não falaria certas coisas que a gente fala. Aleluia! É um trem muito louco de você pensar. Toda vez que eu leio o versículo, eu falo, rapaz, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de mim. E eu posso acionar esse negócio pela minha fé? Posso. Esse negócio assim, desculpa a palavra, Espírito Santo. Com os jovens, eu empolgo no palavreado. Tá vendo? Se fosse com o de domingo, eu não falava isso. Aleluia. Mas, sabe, a gente precisa desenvolver isso. Existe um irmão... ele é, se não me engano, ele é da ordem das Carmelitas. Ele andava, inclusive, descalço. Chama Lawrence. Ele morava em Paris, 1600 e alguma coisa. Não decorei a data, não, mas ele viveu nessa época, tá? De 1600 e alguma coisa. Bastante tempo, né? Tem uns séculos aí de distância dele para a gente. Bia pregando no Conectadas, eu lembrei dele, que a Bia justamente estava falando sobre isso, né? De você ter consciência dessa presença. Não foi do jeito que ela ministrou, né? Ela está ali me corrigindo, mas era disso, de você desfrutar, não era da presença do Senhor. E na hora eu lembrei. Por quê? Porque a prática monástica era o isolamento para você ter o quê? Aquele momento de devocional, de meditação. Não é essa meditação budista que a gente conhece, não era isso, não. Meditar mesmo na palavra, em oração, contemplar o divino. Isso é antigo, isso não é novo. Não foi o Mindfulness que inventou isso, não, tá? E aí eles faziam isso, se isolavam. Tinha uns que se isolavam, ermitão mesmo, no deserto. Mas eles tinham essa prática, e às vezes eles passavam horas dentro do quarto, trancado, porque tinha que contemplar a presença. Esse monge, ele cozinhava, esse irmão. Irmão Laurence, à medida que ele cozinhava, ele desenvolveu a consciência da presença. Ele desenvolveu essa vida de oração. Porque existem 2 formas que a gente consegue desenvolver relacionamento com o Espírito Santo, através de uma vida de oração combinada com estudo da palavra, meditação da palavra e prática da palavra. Que a gente geralmente só fala, né? Leia, medite na palavra, mas, acima de tudo, pratique a palavra. Aleluias! Então, eu tanto me relaciono pela palavra, como por uma vida de oração. Esse homem, ele tem um livro, não foi ele que escreveu, são cartas que ele trocava com amigos, com pessoas, que foi compilado e virou esse livro. Tá? Eu li ele e achei fantástico, porque ele desenvolveu essa questão da consciência da presença. Então, se ele estava caminhando, passeando, olhando para as folhas, ele estava contemplando Deus na natureza. E ele estava o quê? Consciente da presença. Ele fazia, engraçado, porque ele andava descalço, mas fazia sapatos para o pessoal da comunidade. E ali, enquanto ele fazia sapatos, ele estava o quê? Orando. A mesma coisa que ele fazia no quarto, ele fazia ali. Por que eu estou trazendo isso? Por 2 pontos. Consciência da presença
de quem habita em você. E ponto 2, a gente vive um mundo muito atarefado. Me diga aí, qual foi a última hora que você passou 2 horas em oração? Vejo caras. 1 hora, baixei. 1 hora. Ainda vejo caras. Então, assim... E eu mudei para São Paulo, eu descobri que o ritmo de vida de vocês é muito acelerado, sabe? Tem hora que eu me pego querendo fazer as mesmas coisas que vocês, eu falo, para que eu estou fazendo isso? Eu não estou com pressa, né? Vocês vivem com pressa até quando vocês não estão com pressa. Então, se você levantou de manhã e você tem que tomar banho, vá para o banheiro e tenha um momento de oração no banheiro. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que tinha dificuldade de fazer isso. Até que, de repente, minha vida ficou agitada. Então, dentro do banheiro, eu comecei a falar com o Espírito Santo. E a presença, muitas vezes, era palpável. E eu estava só tomando banho. Você está lavando uma louça consciente da presença. Varrendo uma casa, varrer casa já é mais difícil, que eu boto forró, fica igual o Jeane, só. Mas, tirando varrer casa na minha vida, o resto, irmãos, consciência da presença. Você pode estar orando em outras línguas. Hoje a gente desenvolveu muita prática de ouvir o podcast, mas bota uma música. Eu não sei você, eu tenho dificuldade, às vezes, de orar sem música, então sempre vai ter música. E, sabe, eu quero trazer um pouco do meu testemunho. Eu cresci dentro da igreja, me desviei na faculdade, me desviei dentro da igreja. Existe essa prática. Os desviados continuam dentro da igreja, porque eu cresci dentro da igreja. Eu não sei aonde ir no domingo se não for para a igreja. E eu sou de uma época que a gente congregava a semana toda. Hoje a humanidade está Nutella, congrega 2 vezes na semana e ainda diz que é muito. Os que fazem assim é porque conhece essa rotina, né? Olha, ele conhece. E, irmãos, a gente vivia dentro da igreja. Mas eu consegui me desviar dentro da igreja. E, sabe, quando eu voltei para Deus, eu falei, gente, eu preciso fazer algo diferente, porque se eu não fazer, eu continuar tendo o mesmo estilo de vida, eu sei que eu vou me perder. E lembra que eu fui criada dentro da igreja, então eu não bebia, eu não fumava, eu não era da bagaceira, pode falar? Eu não era da bagaceira, eu era uma menina comportada, entendeu? Só que, de repente, porque eu não sabia, né, isso aqui pode. Mas eu falei, eu vou me desviar. E, sabe, eu comecei a orar, comecei a buscar, e eu não sei nem se existe rede super ainda. Mas o pastor Lucinho Barreto tinha um programa chamado Loucos por Jesus, que é o nome do ministério dele, né, de jovens. E aí um dia ele falou assim, o jovem é muito inconstante, mas tem como você ser constante? Eu falei, na hora eu parei, eu falei, a solução para os meus problemas. E ele falou assim, 1 Tessalônica 5,17 diz, orai sem cessar. É só eu orar sem cessar? E fui meditar. Mas o que ele estava tentando falar não era só de uma vida de oração. É uma vida de práticas espirituais, que vai entrar a vida de oração, vai entrar a questão da prática da palavra, vai entrar o congregar, estar no meio dos santos, vai entrar o serviço cristão, jejum, devocional, práticas diárias. E isso, no início, eu fazia com esse pensamento, eu preciso ter práticas diárias. Então, preciso ter o devocional. E eu sou muito de rotina. Então, sabe, foquei mesmo assim, fiz quase uma liturgia na minha vida. E aí, irmãos, eu descobri uma coisa, que não se tratava só disso, como é que eu digo? Não eram práticas espirituais por elas em si. Elas não eram um fim, mas eram um meio. Um meio para quê? Se relacionar com Deus. E eu comecei a conhecer mais sobre Deus, e à medida que eu conhecia sobre Deus, eu conhecia sobre mim. E, sabe, a minha identidade nele começou a ser formada. Começou a ser formada, eu conheci mais, eu comecei a me firmar mais. E outra coisa que aconteceu, eu lembro que foi, acho um vídeo do John Piper, que ele falava assim, também era para jovens, entre dentro da sua igreja, olhe a pessoa, que você fala assim, a pessoa mais de Deus, se torne amiga dela e comece a andar com ela. Porque isso é influência. Quando o Provérbios fala que assim como um ferro afia o outro, e se você nunca testou, pode testar. Se você não tiver um amolador de faca em casa, vira o fundo de uma faca, pega o fio da outra faca, você afia nela. Fica excelente, assim que eu afio a faca lá de casa. Nunca descobri onde estava o amolador, eu afio assim. Assim um amigo afia o outro. Por quê? Influência.
Sabe, eu entrei dentro da minha igreja, eu olhei a menina assim, mais de Deus. E ela era do meu círculo de discipulado, mas não conhecia muito ela. Eu falei, eu vou ser amiga dela. Porque ser amiga do pessoal da faculdade me levou justamente a desviar. Então, eu cortei os amigos da faculdade, olhei aquela menina e falei, cara, ela já é do meu discipulado. Quando tiver a reunião geral, eu vou me apresentar para ela. E aí, pronto, foi um negócio assim, no dia do discipulado, eu, oi, fulano, todo mundo, meu nome é Castal, eu comecei a desenvolver relacionamento com ela. Isso me levou para um outro ciclo de amizade, de meninas cheias de Deus. A gente fazia programação, assistia filme, comia pipoca, ia para o parque, para a prainha. Porém, a gente fazia o que também? Orava. A gente, às vezes, ia para a casa da outra, tinha acabado de jantar, tinha batido um papo, esperado uma meia hora, aí uma do nada virava, ô, gente, vamos orar? Vamos orar. Ligava um sonzinho, a gente começava a orar. E, irmãos, que tempo precioso. Influência. Do mesmo jeito que nós recebemos influência desse relacionamento com o Espírito Santo, desse relacionamento com Ele, a gente também vai influenciar. E se você talvez não se sente no nível ainda de influenciar, procure dentro do grupo de jovens, alguém que você fala, é meu referencial, se torne amigo dessa pessoa. Aleluias. E, irmãos, isso tem um poder transformador. Andar com aquelas meninas impactou e mudou a minha vida. Por quê? Porque nós somos seres relacionáveis. A gente foi feito para estar junto mesmo, estar em bando mesmo. Só que se a gente não tiver com as influências certas, a gente cede. E confia, porque eu já sentei num bar para evangelizar. E as duas meninas foram para a igreja. Não bebi, não fiz nada. Então, vocês estão ouvindo do ser humano que já entrou dentro da boca de fumo e fechou a boca de fumo. Levou o dono, a namorada e os amigos, tudo dentro do carro para a igreja. Porém, uma coisa é você ir lá para resgatar. Outra coisa é você ir lá e deixar ser influenciado por isso. Cuidado que não tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Já diria a música do Shot Santo. Quem gosta de forró conhece a música. Irmãos, influência. À medida que você se relacionar com o Espírito Santo, você vai ser influenciado pela pessoa dele. Não tem como verdadeiramente você se relacionar e não ser influenciado. Uma das missões do Espírito Santo é justamente andar com você. Lembra que Jesus falou que ele não nos deixaria só? A palavra ali é paracaléu. Caléu é convocado. Bia, vem aqui. Tem que ser uma mulher para fazer isso. Convocado, chamado, e caléu é junto, mas junto próximo. Próximo mesmo. Então, próximo no nível de andar junto mesmo, grudado. Aonde você for, ele vai. Só que isso é o mais próximo que eu consigo andar da Bia. Eu não consigo andar mais que isso. Obrigada, Bibi. Mas quase sufoquei a menina. Mas o Espírito Santo habita dentro. Aonde você caminhar, ele vai estar com você. Eu lembro que uma vez um rapaz, um dia de chuva, bateu no carro dos meus pais. Eu estava dirigindo, indo para uma reunião da igreja, de diretoria, e ele bateu de um jeito que eu não conseguia abrir minha porta. Ele bateu o capacete que estragou o vidro e ele voou. Na hora eu só pensei assim, morreu. Né? Meu carro foi arrastado. Eu não conseguia abrir a porta, saí correndo desesperada, porque eu achei que o rapaz morreu num negócio desse. Ele, graças a Deus, não morreu, socorri ele, tudo. E sentei na porta da UPA, enquanto ele estava com a irmã lá dentro, que também estava no acidente. E ali, irmãos, eu estava num nível... E, ninguém tinha ido me socorrer. Estava todo mundo na reunião da igreja. Meus pais não tinham como ir, e eles já eram idosos. E eu ficava olhando para o chão e teve uma hora que o medo e o pânico quis tomar conta de mim. E eu fiz o que eu sabia fazer na hora. Eu não conseguia falar, reagir, eu só fiquei assim. Comecei a orar ali. E, de repente, no meio daquele pânico, daquele medo, eu só ouvi o Espírito Santo falar assim, você sabe que você não está sozinha, né? Porque foi esse o pensamento que começou a vir, você está sozinha. Olha o prejuízo do carro dos seus pais. O rapaz, a moto era emprestada, ele morava no interior, foi um prejuízo de quase R$3.000. E eu ficava assim, meu Deus, estou sozinha. E na hora que eu quis chorar, o Espírito Santo falou assim, você não está sozinha, eu estou aqui com você. Na mesma hora, eu engoli o choro, eu não estou sozinha, o Espírito Santo está aqui comigo. Amém.
E eu comecei a orar e aquilo me acalmou. E quando o pensamento tentava voltar, eu abria a minha boca e falava, eu não estou sozinha, o Espírito Santo habita em mim, ele está aqui comigo. E ele me capacita. Eu não sei se eu vou precisar, o que eu vou fazer, eu não sei. Mas o Espírito Santo habita em mim, ele tem resposta para isso. Ele me capacita. Sabe, a gente precisa ter esse relacionamento. E não só dele provocar a gente, porque a gente quer muito o sobrenatural, né? Aquela coisa assim, uau! Mas à medida que a gente se relaciona, vai começar a ter uma maturidade. De muitas vezes, nessa época eu não tinha essa maturidade. Hoje eu já consigo reagir mais rápido, de passar por situações, vir sentimento, vir emoção, vir circunstância, o diabo gritar, e eu falei, não, peraí. O Espírito Santo está comigo, eu não estou sozinha. Eu tenho uma família na fé. A gente tem que parar, isso vem uma nota aqui agora, de ter medo de emoção e sentimento. Principalmente quando a gente é adolescente ou jovem. Principalmente. A gente do 30 mais, então, né? A gente já sofre uma pressão da igreja. Jesus sabe o motivo. Mas a igreja não nos deixa em paz com a parte emocional, sentimental. E quando eu digo sentimental, é de relacionamento. E, irmãos, cuidado com a pressão, principalmente em cima das mulheres, viu? Cuidado, pressiona não, que as irmãs, ser mais atrapalha do que ajuda. E sabe, não tenha medo não. Cássia, mas é porque eu estou sentindo medo, Cássia. Crente não sente medo. Sente, irmãos. Medo é uma emoção primária. Se eu te contar que ele vai vir, você querendo ou não. Vai vir. Esses dias a gente foi no shopping com as meninas jogar boliche. Na hora que eu voltei, já era mais de 11 horas aquele horário. Eu entrei no Uber sozinha, as meninas iam voltar para Barueri. Eu, claro, estava com o Harry dentro, entrei no Uber com o Harry na mão. Ninguém na administração vai entender. Para a gravação, Harry é um taser que eu tenho, tá, irmãos? É que eu dei o nome, que o povo fala, tu anda sozinho? Eu não, ando com o Espírito Santo, com o Harry e com os anjos. E eu já entrei com o Harry. Eu só deixei Harry lá, porque quando eu entrei, eu vi que só estava tocando louvor. Falei, o irmão é crente. Aí fechei o zíper da bolsa e deixei de lado. Medo é normal. Cássia, por que você fez isso? Meu irmão, eu estava em São Paulo, depois das 11 horas da noite, sozinha dentro do Uber. Entendeu? Antes de vir para cá, o povo falava, tu vai fazer o quê em Osasco, Cássia? Eu falei, uai, Deus mandou eu ir para Osasco. Tu vai lá para ser assaltada? É as coisas que o povo fala de Osasco. Não concordo, porque se Deus mandou eu vir, esse é o lugar mais seguro que tem, porque existe proteção divina para mim. Aleluia, irmão. Pode vir para Osasco se Deus mandar, viu? Você não vai ser assaltado, não. E aí, irmãos, medo vem. Só que a gente não precisa ter medo. Se o medo vir, você fala assim, ô Alma, você está sentindo o quê? Eu estou com medo. Está com medo de quê? Estou com medo de não ter dinheiro para pagar as contas esse mês. Sei lá, você tem um boleto para pagar. E é? Então, vamos lá, Alma, vai para a palavra. É assim que você combate o medo, indo para a palavra. Mas eu estou com um diagnóstico, Cássia, não tem cura. Não tem problema, eu já fui curada de uma doença que também não tinha cura. Ou eu ia operar, ou ia tomar remédio o resto da vida. Mas, irmãos, quando o medo vier, não precisa dizer, não estou com medo. Tem gente que faz assim, diz que é fé, né? Não estou com medo, não estou com medo. Em nome de Jesus, eu não tenho medo. Mas está sentindo medo. O problema não é sentir, é o que você vai fazer com isso. Então, você vira e fala, tá, você está com medo por quê? Eu estou com medo porque eu recebi um diagnóstico, está dizendo que eu vou morrer. Então, tá bom, aí você vai para a palavra. Pelas suas pisaduras eu já fui curado. Amém. Sabe, a gente tem cura divina à disposição, saúde divina. Irmãos, isso é real. Deus não tem filhos prediletos. Exerça a fé. Eu sei que tem gente, talvez vai ser tocado pelo dom da cura. Um evangelista vai se mover, mas vai ter cura que vai ser o quê? Ela vai levar um tempo, ela vai ser progressiva e está tudo bem. Isso não é falta de fé. Só não deixa o medo se instalar. Rebate o medo. Me veio um negócio da finança. Eu já volto para a pregação. Foi a nota que veio. Está com medo porque não tem dinheiro para pagar uma conta. Não sei se é a situação de alguém, mas o Espírito Santo está mandando fluir por isso. Um dia eu tinha um boleto e eu realmente não tinha o dinheiro todo para pagar. Dinheiro de papel, não tinha Pix na época. E aí eu estava lendo aquele livretinho do Charles Capps. Alguém lembra o nome? Ele é uma trilogia. A Palavra de Deus.
A galera do Verbo Shop vai dar uma olhada ali. Aí tem um que é só para finanças, tem um que é para cura, tem um que é geral e tem um para finanças. E lá eu li ele dando um exemplo dele, né, que ele falou assim, rapaz, dinheiro vem de árvore. Deus disse lá em Marcos 11, 23, se eu tiver fé, tamanho do grão de mostarda, dizer para essa árvore, lança-te ao mar, ela vai lançar. Dinheiro é fé de árvore. Aí ele virou para o dinheiro e falou, dinheiro, multiplique. E aí ele disse que o dinheiro multiplicou. Aí eu li aquilo e falei, não, menino. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, botei na cama, as moedas e as cédulas. Aí eu olhei e falei, rapaz, Deus não tem filho predileto. Aquele senhorzinho não é filho predileto de Deus. Aí eu fiquei olhando para aquilo na cama, eu falei, não acredito que eu vou fazer isso. Aí eu olhei e falei, dinheiro multiplique. Dinheiro você é feito de árvore, e eu tenho fé. Dinheiro multiplique. Peguei o dinheiro, botei no bolso, peguei o boleto e fui para a lotérica pagar a conta. Veja que faz uns anos, fui na lotérica pagar uma conta. Não é nenhum dos três, não. Mas obrigada aí pela ajuda, Verbo Shop. E aí, eu fui. Cheguei lá, estou na fila, crendo que aquele dinheiro ia multiplicar, porque o dinheiro na hora não multiplicou. E aí, chegou ainda uma senhorinha vendendo aquele paninho de prato. Eu olhei para aquela senhora, fui movida de compaixão. Falei, gente, uma senhora da já era para estar aposentada. Cara, está andando nesse sol quente, sol de Araguaína, irmãos, é 39 na sombra. Eu falei, uma senhora, meu Deus. Eu falei, é quanto, senhora? É 3 por 10, minha filha. Você quer comprar? Eu falei, quero. Eu nem queria os paninhos, só queria ajudar ela. Aí comprei, dei o dinheiro do pouco que eu tinha para comprar, pagar a conta. E fui. Quando eu cheguei, dei o boleto para a mulher, ela, tantos reais. Eu, tá bom. Peguei o que eu tinha no bolso, dei para a mulher. Não me pergunte como, ela ainda me devolveu o troco. Não pergunte como, mas fé, o dinheiro multiplicou. Então, o problema não é você sentir, é o que você vai fazer com isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não cresci no Verbo da Vida, então as minhas maiores dificuldades eram confissão mesmo, de falar a palavra. Eu tinha muita dificuldade, eu não cresci no Verbo da Vida. Para mim, confissão era confissão do novo nascimento. Só não é? A gente chamava de confissão de fé. Mas confissão de fé, na nossa linguagem, era um novo nascimento. Batistas raízes não sabem do que eu estou falando. E aí o que acontecia? Eu só conhecia isso. Então, eu não conseguia, gente, no meu dia a dia. Aí eu lembrei quem? Relacionamento com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, eu não estou dando conta de fazer esse negócio, não. Não sei como é que esses verbianos dão conta, não. Esse negócio de falar a palavra. E, sabe, eu pedi ajuda para quem morava dentro, para o Consolador, para o ajudador. Ele não tem o nome de ajudador à toa. Eu falei, o Senhor, meu ajudador, me ajuda a confessar, porque eu sei que eu preciso falar a palavra. E, sabe, irmãos, um belo dia, eu estava precisando, eu não vou lembrar o que era, mas o Espírito Santo falou assim, ô Cássia, eu não lembro, era alguma situação que eu estava passando, mas eu lembro que o versículo foi que eu era mais que vencedor em Cristo Jesus, não teria nada que eu não pudesse vencer, era uma circunstância. E aí o Espírito Santo, do nada, eu estava assim, aqueles pensamentos, estava para falar besteira, o Espírito Santo, ô Cássia, você é o quê mesmo? Aí eu sou o quê? Você é o quê em Cristo? Mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga de novo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele, diga de... Na sexta vez que eu falei, eu preciso falar de novo? Ele, precisa, fale de novo. Eu falei, Espírito Santo, eu vou falar isso até quando? Ele, até quando isso for uma realidade na sua mente. Enquanto sua mente não for renovada, você vai continuar falando isso. Diga de novo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E sabe, para mim conseguir entrar nessa vida de confissão, eu precisei da ajuda do Espírito Santo, irmãos. E graças a Deus que não foi só isso. Quase tudo da minha vida eu preciso da ajuda dele. Só que a gente, quando passa situações, a gente, na hora, parece que entra num modo surto. E aí a gente pensa em amigos, a gente pensa, às vezes, em pai e mãe. Pensa em tudo, menos naquele que está dentro de você. É o mais perto, está dentro. Quem é casado, né? A mulher lembra do marido, o marido lembra da esposa. Outros fazem o quê? Socorro Deus, mas não é nem uma oração de fé, é uma oração mais de medo do que tudo. Mas o Espírito Santo está habitando dentro, irmãos. Você não, aonde você está, sentado na sua mesa de trabalho, no seu banheiro, aonde você estiver, você consegue falar com Ele. Cássia, eu não sei ouvir Deus desse jeito. Pois é.
Quem ainda não leu Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus, do irmão Reagan, leia. Testemunho interior. Testemunho interior, vamos lá. Cadê os remáticos? É o jeito mais comum da gente ser guiado, né? É uma impressão no nosso espírito, né? Não é um sentimento, você não vai sentir um frio, um calor, mas é mais como uma impressão do seu espírito. Você vai ter um freio. Vai ficar mais fácil agora. Quem aqui tem convicção que é salvo? Todo mundo tem? Como você tem essa convicção? Bia só está assim. Teve um anjo que desceu do céu, pegou assim uma cópia autenticada em cartório celestial do livro da vida e falou: Kelly, ó, seu nome está aqui, você nasceu de novo. Foi assim, não foi, Kelly? Foi, não? Mas você sabe porque sabe que você é nascido de novo. Por quê? Por um testemunho interior. Paulo vai falar isso. Isso é o testemunho interior. Às vezes vai ser um freio. Talvez você sabe porque sabe, não sabe como, tem que fazer algo. Quantas vezes já aconteceu uma coisa, você falou assim: rapaz, eu tinha algo dentro de mim que me falava para não fazer. Eu teimei, fiz, olha o que aconteceu. Testemunho interior, irmãos. Paz, alegria. Esses dias mesmo eu procurando a casa para alugar. E aí eu fui para o meu quarto orar, a mulher da imobiliária me apressando, querendo os documentos. E eu orando. Depois de meia hora em oração, o Espírito Santo: Cássia, tu está querendo o quê? Eu falei: o Senhor é o dono da minha vida? Estou querendo ouvir do Senhor onde é para me morar. Né? Eu tinha visitado umas 4 casas. Aí ele: não. Você está querendo o extraordinário. Você está querendo que uma voz do céu estronde e eu lhe diga, é? Ele falou: Cássia, você sabe que não é assim que funciona. Eu: como assim, Senhor? Ele falou: vamos lá, vamos para o básico. Tu fez rema, não fez? Eu fiz, Espírito Santo. Que é o testemunho interior? Não fui eu falar para o Espírito Santo que era o testemunho interior. Ele: Então, se você sabe que você é guiada por paz e alegria, você foi na primeira casa, como foi? Eu: meu Deus, um freio, um arranhão. Queria só ir embora de lá. E a segunda? Também a mesma coisa. Que lugar, eu não sei explicar, mas onde eu andava era uma agonia, um trem. E a terceira? Espírito Santo, quando eu pisei o pé assim na escada, uma paz que excede todo entendimento. Entrei dentro da casa, me senti dentro de casa. Uma paz, uma alegria, um aconchego. Ele: e a quarta? Eu nem queria ir, eu só fui, porque eu já tinha marcado com a corretora. Eu sou uma mulher de palavra, mas cheguei lá, um trem arranhando. Eu andava assim, aquele sentimento: preciso ir embora daqui. Ele: você já foi guiada pelo testemunho interior, você só tem que segui-lo. Só que isso, irmãos, vai ser uma caminhada. No início, às vezes, a gente vai ficar como? Será? Será que é Deus? Será? O início é assim, porque você vai estar engateando nesse relacionamento, até que isso vai ser normal para você. Se comunicar com Ele, e vai chegar um tempo de maturidade. Que muitas vezes não vai ser preciso, como naquele dia que eu estava, naquele momento, o Espírito Santo vir falar: ei, eu estou aqui. Você pode chegar no nível de maturidade que quando a coisa acontecer, você vai falar: epa, peraí, eu não estou sozinho, não. E você vai conseguir puxar de dentro, porque Ele vai estar com você. Aleluia! E sabe, irmãos, quando você passar por qualquer situação, e confia, porque o Senhor quer ficar 3 dias sem dormir. Privação de sono não é tortura, não é à toa, não. Não é uma coisa de Deus, não. E no auge do que eu estava assim, surtando, eu me posicionei, porque eu lembrei que eu não era aquilo que eu sentia. E eu me levantei, não assim, né? Era uma cena lamentável. Eu estava num momento de desespero. Eu estava 3 noites sem dormir, chorando, devia estar descabelada, parecendo uma doida. E eu falei: eu não sou o que eu sinto. Eu não sou o que eu estou sentindo. E sabe, eu comecei a provocar a minha alma. Eu lembro que eu chorava tanto, eu morava com Jane. Jane ouviu, de madrugada. E ela se levantou, o Espírito Santo disse: não vai, não. Porque eu estava cedendo às minhas emoções. E eu estava me deixando no lugar. E o Espírito Santo freou ela no quarto dela. Mas, sabe, irmãos, quando eu comecei a me posicionar, comecei a falar a palavra. Eu falei: Deus não me deu espírito de medo,
mas de amor. Deus não me deu espírito de medo, mas de amor. Só conseguia falar isso, sabe? E eu mesmo chorando, desesperado, eu comecei a confessar naquele estado a palavra. E aí, de repente, o Espírito Santo disse, agora você pode ir lá. Porque eu me posicionei. E isso liberou um mover do Espírito Santo para que alguém pudesse me ajudar, irmãos. E sabe, Jane, eu não sei porquê, mas ela tem uma unção para pessoas que estão sem dormir. Eu não sei o que é isso, mas ela impõe as mãos e ora, o povo dorme. E ela entrou lá dentro do quarto, perguntou o que era, impôs as mãos sobre mim, pegou junto em oração comigo, ela teve uma direção de uma música específica, botou, e ela orando comigo, e aí veio uma nota, só um testemunho interior. Deite-se e acalme. Eu falei, Jane, ela, o que foi? Eu acho que eu preciso deitar, eu vou deitar. Mas assim, chorando, daquele estado. E aí deitei e continuei orando em outras línguas, e ela orava em outras línguas, e o louvor tocando, e de repente, eu apaguei. Eu dormi. Sabe, irmãos, quando você se relaciona com o Espírito Santo, você tanto vai ter essa questão da comunicação com Ele, como Ele vai poder mover pessoas em seu favor. Pessoas que também se relacionam com Ele. Sabe como que acabou a história dos 3 dias sem dormir? Não foi ali não, tá? Ali eu consegui dormir umas 3 horas. Mas naquela noite eu fui para a aula e a gente estava tendo a matéria de intercessão pelas nações com o Maneco, né? Manuel Dias. E aí, durante a aula, ele falou assim, irmãos, vamos orar do nada, né? Maneco é profeta, ele parava a aula e a gente levantava, eram 5 minutos orando até ele ter a nota e a gente sentava de novo. E ele falou assim, vamos orar por pessoas, que enquanto a gente estiver orando por pessoas, Deus vai mover pessoas em nosso favor. O que eu não sabia, que enquanto eu estava ali orando por pessoas, a igreja de Araguaína era um culto do Espírito, e a dirigente teve uma nota. Gente, Deus está me falando, vamos parar agora o culto e vamos orar por Cássia. Algo está acontecendo. E eles intercederam por mim. No fim daquela aula, foi o último momento de oração que o Maneco pediu para a gente levantar. Era uma unção que quando ele falou, fica de pé, eu falei, eu não vou dar conta. Aí levantei e me segurei na cadeira. E à medida que Maneco vinha, porque lá a escola de missões é um bloco de cadeira, então você só tem a lateral. À medida que ele vinha, a unção ficava mais forte. Quando ele ficou na minha fileira, que era a última, eu só sei que eu caí igual uma madeira. Ninguém me empurrou, não senti nada. Meu corpo ficou como se eu não tivesse peso em mim. Caí igual uma madeira nos pés de todo mundo. E eu, gente, ninguém me segurou ali. Minha filha, você desabou, a gente nem viu. Mas quando eu desabei naquele chão, Deus falou comigo, Cássia, hoje eu derramo uma unção sobre você para quebrar todo esse jugo que está sobre você. Você pode marcar sua psicóloga, porque você precisa lidar com certas coisas. Mas uma coisa eu te digo, a partir de hoje você dorme. Irmãos, veio um bálsamo sobre mim. Durmo bem desde aquele dia. Eu sempre dormi bem, né? Mas já fiz polissonografia, eu aproveito 97% do meu sono. Eu dormi, irmãos. Sabe, quando você se relacionar com o Espírito Santo, não vai ser só você e ele. Ele também vai mover pessoas a intercederem por você. Pessoas a se conectarem com você. Lembra que eu falei do varão e da varoa? Né? Deus, ele pode te guiar. Não existe a tampa e a panela, mas existe união de propósito. E o Espírito Santo, ele pode lhe guiar, ele pode promover encontros divinos e te conectar com a pessoa que vai ser a melhor pessoa para que vocês juntas cumpram um propósito. Eu não sei que curso eu vou fazer. O Espírito Santo pode lhe dizer. Um dos maiores arrependimentos da minha vida foi nunca ter consultado o Espírito Santo o que fazer. Hoje eu não teria feito direito. Foi uma decisão que eu tomei por mim mesma. Provérbios fala que... Provérbios ou Salmos, agora fiquei na dúvida. Que muitas são as aflições dos justos, mas em todas ele dá o quê? O livramento. Aflições dos justos. Só que a questão é o seguinte. Tem aflição que é o justo mesmo que se coloca. Sabe o que a gente costuma fazer, principalmente quando a gente é jovem? A gente faz os nossos planos, a gente toma as nossas decisões. Usa a famosa frase, seja o que Deus quiser. Parece que essa frase dá uma bênção de Deus sobre o nosso plano. E aí, quando o caos está instalado,
a gente corre para a presença. Em vez de ter corrido antes de tomar a decisão de fazer o plano, a gente corre depois que dá o problema. E aí a gente não vai mais contar com a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela te capacita para você não precisar entrar no problema. Cássia, eu estou no problema. Aí a misericórdia de Deus vai te tirar de lá. Sabe, irmãos, eu decidi há muito tempo que eu quero viver embaixo da graça abundante de Deus, sobrenatural. E nada contra a misericórdia. Graças a Deus que ela se renova a cada dia. Mas se eu estou usando menos misericórdia, isso é um bom sinal. Quer dizer que a gente está acertando mais os planos e propósitos de Deus. Irmãos, gaste tempo. Um dos meus maiores arrependimentos da juventude, mais jovem, que eu ainda sou jovem. Sofia perguntou se eu era jovem, que eu vim enquanto jovem. Eu falei, sou. É não ter gastado tempo em oração em outras línguas dentro do meu quarto. Orando o plano de Deus para mim, o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, que curso eu tinha que fazer, que emprego eu tinha que fazer. A vida toda, eu segui os meus próprios planos. Até que eu me desviei. Porque você andar com o Espírito Santo vai disponibilizar para você um relacionamento de favor e influência. De saber aonde está, com quem está, o que fazer. A vida com Ele, lembrei. Eu não sei vocês, eu tenho o hábito de botar rodinha em móvel, porque é mais fácil para arrastar e limpar a casa. Né? Eu sou a louca das rodinhas em móvel. E aí, um dia o Espírito Santo falou isso comigo. Ele falou, eu sou como a rodinha do móvel. Você é o móvel, eu sou a rodinha do móvel. Como assim, Espírito Santo? Você não põe a rodinha para facilitar o seu trabalho, deixá-lo mais leve? Eu, com certeza. Eu sou a rodinha que deixa o seu trabalho mais leve. Irmãos, o Espírito Santo é a rodinha. Ele está aqui para pegar junto. Renan, tu que é mais forte, por favor? Você precisa mover isso aqui, né? Aí o Espírito Santo, ó, vem com você. Ficou mais leve? Para mim ficou. Ficou para ti? Eita, Espírito Santo. Ficou leve para tu também. Fica mais leve com o Espírito Santo. Não é tão pesado. Fardo leve, jugo leve. Vem do Senhor, irmãos. Sabe, hoje à noite foi o que Deus mais pegou comigo. Fale com Ele sobre relacionamento. Se a gente se relacionar com o Espírito Santo a sério, a vida é mais fácil, mais leve. Estou dizendo que vocês não vão ter problema, não estou falando isso não. Mas estou falando que quando o problema surgir, o maior e o melhor habita dentro de você. Essa consciência, o maior e o melhor habita em mim. Eu não tenho o que temer. Eu tenho a própria unção habitando dentro de mim. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em mim. Eu tenho acesso à cura divina. Deus é a minha fonte, o meu provedor. Eu não tenho o que temer. Jeová Jireh não é só dinheiro, não, irmãos. É qualquer área da sua vida. A gente precisa desenvolver essas consciências mais rápido. E isso só vai vir com relacionamento através de uma vida de oração, intimidade com a palavra, comunhão com a palavra. Senão, não vem. E eu nem estou te pedindo 1 hora do seu dia. Estou te pedindo o seu dia. No banho, no serviço doméstico. No trabalho, eu sei que você tem que fazer o seu trabalho, mas o seu trabalho também pode ser mais leve. Eu não sei se você já se deparou com uma coisa que você tinha que fazer. Eu fui assistente júnior do sistema de gestão da Votorantim. Eu não sou formada em administração. Eu tinha que fazer padronização, eu tinha que fazer tanta coisa que minha mente surtava. Eu não estudei para aquilo. Eu precisei estudar muito, correr atrás do prejuízo. Mas, literalmente, a hora que eu sentava na frente do computador, eu falava, como é que eu vou padronizar esse negócio desse cimento, dessa fábrica? Não estudei engenharia de produção. Lá era uma fábrica, era Votorantim Cimentos, né? E sabe, irmãos, às vezes eu tinha que sentar na frente do computador e contar com o quê? Com o Espírito Santo. E sabe, quando eu pedi as contas, eu lembro que a galera da fábrica ficou arrasada, porque ninguém dava certo naquela função. Ninguém. E aí, o dia que eu pedi as contas, o pessoal falou assim, não vai embora não, Cássia, ninguém deu certo. Eu não era da área. Tinha coisa que eu fazia que eu não sabia como eu fazia. Que eu realmente não era formada em administração. Tinha dia que eu ficava tão assim, que eu ia bater perna na fábrica. Cuidava do 5S também, né? Eu botava lá os EPIs, gente, eu vou dar uma vistoria na fábrica, vou dar uma olhada no 5S.
Eu não sabia o que fazer mesmo. Aí eu andava embaixo. Agora pense um forno quente, mais de 1.500 graus, você andar embaixo dele, no calor do Tocantins. Eu andava, eu olhava as coisas, mas instrução começava a chegar. Ao ponto de ter sido, até a minha época, a melhor pessoa naquela função. Graça. Favor de Deus. O Espírito Santo dando instrução, irmãos. Então, até no seu trabalho pode ser mais leve, na faculdade pode ser mais leve, em qualquer lugar pode ser mais leve, com a ajuda do Espírito Santo. Aleluias! Eu nem sei se eu já estourei, estou dentro do tempo. Me deram 6 horas de ministração, mas vai ser seminário de escatologia, não. Eu vou encerrar. Aleluias! Aleluias! Sabe, queridos, eu fui muito inconstante em algumas áreas, ao ponto de ter pecado de estimação. E saber que eu ia para o inferno não me fazia deixar de pecar. É algo impressionante. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Não me fez em nenhum momento assim, vinha aquela condenação. Eu cheguei no fundo do poço de achar que eu realmente tinha perdido minha salvação. Sabe o que foi que eu falei? Está no inferno mesmo, tá no inferno, abraço o diabo. Eu perdi mesmo a salvação. Mas aí, eu lembro que morei 6 meses fora para fazer um curso e aí voltei. E engraçado, eu ia na igreja todo domingo de manhã, porque minha mãe ia ligar para saber se eu tinha ido na igreja. Tinha mais medo da minha mãe do que de ir para o inferno. Mas eu ia. E aí, irmãos, eu lembro quando eu estava no fundo do poço, eu lembrei do amor de Deus. E eu entrei num profundo arrependimento. Eu falei, Deus, se tiver realmente uma... Eu já não sabia o número das chances. Falei, me dê, que eu prometo que dessa vez eu faço diferente. E eu me reconciliei com Deus. E entrei nessa vida que eu estou até hoje. Mas eu lembro que teve um dia que aquele pecado bateu na minha porta. Eu lembro que eu estava no meu local de trabalho, na minha empresa, e bateu na porta. E eu estava sozinha, e aquele pensamento veio muito forte. E eu não sei se você já passou por isso, de você estar naquela gana de pecado, tipo assim, quer saber de uma coisa? Eu vou. E eu tinha decidido que eu ia pecar aquele dia. Já tinha uns anos que eu estava nessa pegada, nesse relacionamento com o Espírito Santo. Mas, sabe, na hora eu só ouvi a voz doce do Espírito Santo falando assim, tu vai pecar mesmo, Cássia? Eu falei, eu vou, Espírito Santo. Então, nem aí de ir para o inferno. A cabeça da ser humana. E aí eu falei, e aí eu ouvi dele assim, então tá bom, filha. Quer pecar, você pode pecar. Só que lembra que um dia você me pediu para segurar na sua mão e andar junto para nunca mais largar? Eu lembro. Você lembra que todo santo dia você tira... Na época eu fazia faculdade e eu não conseguia fazer devocional pela manhã, porque eu trabalhava manhã e tarde e fazia faculdade à noite. Então, meu devocional era à noite. Eu desligava a luz, que eu gosto de orar no escuro, porque na luz me dá sono. Por incrível que pareça. Eu sentava na cadeirinha que eu comprei para orar, uma cadeira de macarrão maravilhosa, assim, que eu quase me reclinava. E eu lembro que, às vezes, eu ficava 1 hora ali, orando, falando com o Espírito Santo. Tive experiências incríveis nessa época. E ele falou, lembra que você senta ali comigo e a gente fica ali batendo papo, conversando. Eu falei, sei, Espírito Santo. Isso vai ser cortado. Gente, quando o Espírito Santo falou isso para mim, me deu um pânico tão grande de pensar em não ter mais comunhão com o Espírito Santo. Eu não lembro mais o que eu queria fazer, para você ver um nível do pavor que eu fiquei na hora. Ter relacionamento com o Espírito Santo vai fazer você andar num caminho que não vai ter mais volta, irmãos. Vai ser uma parceria com Deus. Pessoas que muitas vezes passam anos na igreja e se desviam, muitas vezes não tiveram esse relacionamento firmado. Porque, querido, só de pensar de não estar mais com o Espírito Santo, não,
Eu lembro que na hora eu esqueci o que eu queria fazer. Tamanho foi o meu pânico. Desenvolva relacionamento com o Espírito Santo. Isso vai te livrar de muita coisa. Isso vai te livrar de errar, de entrar em cilada, de entrar em lugar e portas que vão se abrir que naturalmente vai parecer que é de Deus, mas não é. Eu perdi a noção de quantas vezes pessoas olharam para mim e falaram: você é doida. Osasco foi a última. Mas você vai para Osasco? Eu falei: vou. Para um ponto de pregação, eu falei: vou. Você é doida? Eu falei: não, Deus mandou, eu vou. Irmãos, quantas vezes, até líderes mesmo, de falar assim: Cássia, cuidado, não está sendo guiada pela carne. E essa pessoa fez isso no privado. Eu poderia até citar a história, porque ela tornou pública depois, e não tinha necessidade. Mas eu ver essa pessoa, tempos depois, pregar Romanos, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Cássia é um exemplo de pessoa que é guiada por Deus, porque quando ela teve essa direção, a gente não concordou, a gente não via que era algo de Deus. Mas depois a gente liberou, e o tempo mostrou que Cássia realmente estava com a direção certa. Ela percebeu o tempo, ela percebeu a estação, e ela seguiu o que Deus tinha para ela. Peço desculpas aqui, publicamente, nem precisava, porque a pessoa fez isso reservado. Sabe, queridos, talvez vai ter coisas que o Espírito Santo vai falar: não entra. Eu já tive portas de emprego que eu abri mão, que pessoas falaram: você é louco, é o dinheiro mais fácil que você vai ganhar na sua vida. Mas eu sabia que no meu momento de oração, o Espírito Santo disse assim para mim: quer aceitar, aceita, mas eu vou te falar o que vai acontecer. Quando ele me falou, falei: crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, parecia ser uma porta divina, que foi bem na minha época de escola de ministro, precisando de dinheiro para pagar minhas mensalidades. Mas não era uma porta de Deus. E não faltou dinheiro para me pagar nem um dia de mensalidade, eu não atrasei. Não importa, irmãos, se você tiver uma nota, for música, técnico em alguma coisa, é um curso online, Deus mandou eu fazer, Cássia, eu vou ficar sem faculdade. Se foi Deus, faça. Se for o Espírito Santo, faça. Você vai prosperar. Agora, você não seguir uma direção de Deus, e porque a sociedade, a família, alguém está te pressionando a tomar uma coisa, você fazer, o dano vai ser maior. Eu espero que você não tenha que fazer o que eu faço quando eu ensino como ser guiado pelo Espírito Santo lá no DI. De dizer para as crianças: gastem tempo orando, porque já tem criança batizada no Espírito Santo aqui no DI. Porque se eu tivesse gastado tempo, a titia nunca teria feito direito. A titia nunca teria feito isso. Talvez eu deveria ter lido menos gibi do X-Men, já HQ, né? Menos mangá aqui hoje em dia, jogado menos PlayStation e ter gastado tempo em oração. Hoje eu não precisaria dar esse tipo de testemunho, mas eu uso como um alerta para você. Sempre é tempo, irmãos, porque foi para mim, olha. Só que assim, né, a gente que é do 30 a mais, a pressão é maior, vira uma panela de pressão para Deus remir o tempo para a gente. O treinamento é mais duro. Então, comecem cedo. Eu sei que a galera aqui é nova, né? Tem a galera entrando nos 30, que eu estou sabendo. Mas gasta tempo, irmãos, gasta tempo. E agora, para finalizar mesmo, Jesus só vai começar o ministério dele ali, possivelmente com 30 anos. Você ouve ele ali até os 12, né, no templo, na apresentação. Depois disso, é uma lacuna. Mas, sabe, a gente tem mais, pelo menos 20 passagens no Novo Testamento sobre a vida de oração de Jesus. Eu te garanto que ele não desenvolveu isso dos 30 ao 33. Ele desenvolveu isso ali, ó, da infância até os 30. Isso já estava desenvolvido. Então, para ele, era fácil fazer o que ele fazia, o que a gente via nessas passagens, ele fazendo, porque ele já tinha prática. Você vê que tudo que Jesus ia fazer, escolha de discípulo, tudo, ele reservava e ele orava. E a instrução chegava e ele não errou, nem com Judas. Judas tomou a decisão dele. Mas ele não errou nem com Judas.
A gente não vê uma desculpa válida de Judas para ele ter feito o que ele fez. A gente sabe que, possivelmente, ele deixa uma raiz de amargura entrar quando ele é repreendido na questão do unguento, né, que é derramado. Jesus repreende ele na frente de todo mundo. Ele queria dar dinheiro para os pobres. Não sei se era verdade, que diz João que ele passava a mão na bolsa. Mas Jesus repreendeu ele publicamente. Possa ser que isso causou uma mágoa que depois virou raiz de amargura no coração dele. Mas Jesus não errou nem com Judas, irmãos. Desenvolva urgentemente uma vida de oração. Amém? Você pode ficar em pé para a gente orar?